Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico às equipes. Tem muita importância o trabalho na equipe, com a equipe. E aquele que trabalha, ele vai tendo o benefício. Porque tem um movimento e dentro do nosso corpo, com o movimento, todas as células são alimentadas e a pessoa fica mais tempo podendo utilizar o corpo, com isso a velhice retarda. E ele vai tendo esse amadurecimento que passa naquela condição de conhecer as funções e ter a condição de administrar. Em qualquer atividade que ele venha exercer, ele tem esta qualidade, ele apresenta qualificado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a separação entre a humanidade e a ciência. Essa separação não precisaria de existir pela condição que, com o conhecimento da ciência, possibilita os espíritos humanos serem beneficiados. E esta condição é bem simples, porque observando assim os objetos, os utensílios que são utilizados, sempre apresentando uma facilidade. E essa facilidade é justamente para o espírito humano ter tempo dentro dele de organizar o anseio que ele tem, para ele saber que aquele anseio tem a importância. Ele tem a importância de ter o corpo físico e ele tem a importância de ter a condição de utilizá-lo de maneiras que ele fica sempre sendo beneficiado. E o benefício, muitas vezes, uma pessoa pensa que ela faz um benefício para outra pessoa, mas o benefício ela é que fica qualificada porque ela passa a ter o conhecimento e numa época seguinte, se ela vier a precisar, ela tem o conhecimento. O conhecimento da ciência é a mesma coisa. O que cada um precisa de ter é a diferença de como precisa de apresentar e de como é realmente. Como precisa de apresentar, como vem sendo feito, traz para aquele que ouve um distanciamento daquelas informações. Ele teria que ter um vasto conhecimento de palavras estrangeiras para assimilar um pouco daquilo que está sendo apresentado. E todas as coisas apresentam uma simplicidade. E a simplicidade tem a importância, assim, que dá a condição para a pessoa ter um movimento. Cada pessoa tem que ter esta observação. Todas as pessoas têm possibilidade de ter o conhecimento. Ter o conhecimento é uma questão de entender, de dedicar. Uma pessoa tornou-se um profissional através dos anos. E à medida em que ele vai tendo um aprimoramento naquelas funções, ele vai observando assim que ele precisa de conhecer mais daquelas funções. Todos os quadros apresentam novos. É a própria pessoa que vai desenvolvendo esta maneira. Um professor na sala de aula, todos os dias, apresenta diferente. Com o convívio, com a dificuldade que existe no relacionamento, existe aquela condição interna de ter a atenção todo instante. Com isso, vai qualificando. E essa atenção não quer dizer que a pessoa tem que tornar-se tenso. É uma atenção naquilo que está sendo feito. Conhecer o corpo físico tem a importância, porque tem a parte do corpo que sustenta aquela atenção. Se a pessoa coloca em partes diferentes, apresenta uma desarmonia. Cada parte tem possibilidade de apresentar um tanto de energia. Se vai um tanto a mais, uma energia que traz tensão, tende a trazer uma desarmonia. A dificuldade que cada pessoa apresenta durante a sua vida é ela mesma que constrói a falta da naturalidade. Os sonhos, os objetivos, é sempre a pessoa que arruma para ela mesma. E ela tem que ampliar esta condição de ter os objetivos, de realizar os seus sonhos. Ela precisa de ver
qual é a possibilidade que ela vai ter que ter para administrar aquilo que ela está querendo, porque a pessoa tem acesso e ela tem que ter a responsabilidade. Um pai, ele quis ter um filho, ele passou a ter a responsabilidade. Antes ele tinha a opção, trouxe o filho, tem a responsabilidade. Ele é que precisa de observar o que ele está querendo para a sua vida. Um criador não tem esse descuido, ele tem a graduação, ele tem a observação e ele faz a seleção. É um processo natural e ele procura a melhor matriz, o melhor reprodutor. Os seres humanos se encontram descuidados, não fazem um trabalho assim com ele mesmo, de ir observando que ele precisa de ter a condição de voltar para a pátria espiritual. Ele não pode se emaranhar nas responsabilidades que ele arruma. E ele precisa de ter um tempo para ele mesmo. Tem que ter o tempo físico e tem que ter o tempo para a própria pessoa. Mudar de ambiente não quer dizer que a pessoa vai encontrar-se tranquila ou vai apresentar-se uma maneira de ter uma recomposição orgânica. Quando a pessoa precisa de mudar de ambiente, precisa de ter aquilo que se fala, um instante para ela. Esse instante precisa de estar junto com o livro Na Luz da Verdade, para ela ter a possibilidade de receber as informações, as instruções que ela precisa para conviver com ela e sabendo assim que ela é que tem que fazer a diferença daquilo que ela ouve das pessoas. E ela tem que observar assim, quando utilizam palavras estrangeiras, não quer dizer que aquilo que está sendo explicado apresenta uma clareza. O que a pessoa tem vontade de ter é uma naturalidade para a sua vida interior, desenvolvendo um processo de devoção para ela ficar segura. Uma devoção, a pessoa precisa de ter o conhecimento, e um conhecimento transmitido não quer dizer que a pessoa vai ter a assimilação. Conhecimento, ele é de dentro para fora. A pessoa vai graduando à medida em que ela vai aprofundando naquele ensino que ela está pretendendo ter. A separação entre a humanidade e a ciência. Quando uma pessoa, no seu período de formação, tem vontade de ter determinadas informações sobre aquele curso que ele está pretendendo, ele vai confirmando assim que ele precisa de ter aquele curso para ele também ter um destaque social das informações que ele passa a ter. E essas informações ele vai observando assim que tem uma grandeza quando ele mesmo aproxima dos ensinos, sabendo assim que esta grandeza é uma descodificação das leis do Criador para transformar em utilidade para os seres humanos. Cada um tem que fazer uma observação do futuro que ele está pretendendo. Ter o conhecimento da ciência não quer dizer que a pessoa apresenta uma qualificação interna. Do jeito que existe um outro curso que possibilita a pessoa ter aquele conhecimento, não quer dizer também que aquela pessoa qualificou. A qualificação é conforme a pessoa vai vivendo de acordo com a verdade, de acordo com a naturalidade. E a verdade, a naturalidade, a bondade, o amor sempre andam juntos. Tem essa referência. E se a pessoa vai trabalhando e vai utilizando da verdade, ele vai tendo um aprofundamento. Esta condição é bem simples e muito importante para cada pessoa poder perceber se ela se encontra caminhando no caminho da luz, com a organização dentro dela, da bondade, da verdade, do amor. Dentro vai diminuindo o anseio, ela vai se organizando. A importância que uma pessoa tem é como ela se encontra com lucidez.
E essa importância tem que ser toda a época, porque se uma pessoa machuca uma determinada parte do corpo, ela coloca um anestésico na boca, aquele machucado parou de incomodá-la. Não quer dizer que aquelas células melhoraram. Ela diminuiu a sensibilidade em relação a todo o seu corpo, porque a atuação daquele anestésico, independente da parte do corpo, ele anestesia a corrente sanguínea. Um instante de lucidez é a própria pessoa que precisa de ter. Ela tem que ter cuidado com aquilo que ela faz para o seu futuro. Todas as coisas marcam na vida interior da pessoa. O caminho interno é o caminho que dá a condição para a pessoa ter aquela condição de alegria. E este é um processo natural que cada espírito humano precisa de ter. Ter o conhecimento da ciência precisa de ter a naturalidade. E é bem simples, porque quando aquele discípulo prontifica em seguir aquele outro que o ensinou, ele entrou naquela condição de tolhice, porque os caminhos para a luz são individuais e cada um apresenta num degrau. Por ter dado uma informação não quer dizer que a pessoa apresenta qualificada. Seguir aquele que deu a informação não quer dizer que a pessoa vai qualificar-se, porque ela vai ficar como se fosse a sombra daquela pessoa. Ela terá que ter dentro dela o próprio movimento. Ela terá que ter aquela condição ela mesma. No princípio do curso, ela recebeu as informações e teve para a vida dela uma importância. Na fase seguinte, ela mesma é que tem que desenvolver a condição de assimilar as informações. Se ela faz esse trabalho em uma profissão comum, fica fácil de observar. No início é o aprendiz, na fase seguinte entra na condição do profissional, com o aprimoramento, com a dedicação, com o costume bom, porque é necessário, porque através do costume bom, todo instante a pessoa tem lucidez, todo instante ela vai vendo que a vida dela não é uma coisa repetitiva, mesmo fazendo a mesma função, dentro dela tem aquela condição de fazer as alterações. É um processo natural e esta condição possibilita a pessoa ter dentro aquela perspectiva que ela precisa. Fazer um curso tem muita importância, mas usar o curso de maneira correta tem mais importância ainda. Conhecer os ensinos é que dá a condição para a pessoa viver de acordo. A ciência, aquele que aprofunda, ele vai observar que ele se encontra nas leis da criação. Ele se encontra naquela condição de modificando, de trazendo uma modificação das leis para os espíritos humanos se beneficiarem, e tem esta importância. Não é o curso que dá esta condição, é a própria pessoa. Falar sobre uma profissão é bem interessante, porque aquele que muito fala, muitas vezes pouco sabe daquela profissão. Aquele que sabe um pouco a mais da profissão, ele fala pouco, porque ele sabe assim que precisa de ser feita muitas conquistas. E as conquistas estão no processo interno da pessoa e tendo a necessidade de graduar-se. Sabe-se assim que toda profissão requer muito cuidado e através dos anos é que a pessoa vai graduando. A separação entre a humanidade e a ciência. Essa separação não precisaria de existir. Existe uma separação que, se trouxer as informações de uma forma simples, muitas vezes a pessoa passa a ficar sem importância. E cada informação que é trazida tem muita importância ao longo do tempo, vai confirmando assim que todas as informações têm importância. A maneira que recebe também precisa de tornar-se importante. As pessoas ficam beneficiadas. Trazer informação dificultando e utilizando palavras de outro idioma não traz nenhuma grandeza. Tanto faz para uma profissão
como para a vida interior de uma pessoa. O que a pessoa precisa fazer é do seu trabalho um sistema de vida que dá a ela uma alegria, e ela é que tem que desenvolver esta condição. No período da sua vida, ela tem possibilidade de ter aquela função que dá a ela esta condição interna. É uma condição que é a própria pessoa é que tem que desenvolver. Tem muitas atividades, muitas profissões que exigem muito da própria pessoa. Isso não quer dizer que ela vai ficar beneficiada. Em um período da sua vida, teve importância, mas no período seguinte ela tem que ir organizando para ela ter opção daquilo que vai dar a ela esta condição interior. Ter uma profissão tem que ter o conhecimento para no futuro, se ela tiver que transmitir ou dar uma informação sobre aquela atividade, ela tem que ter esse conhecimento. Faz parte da vida de cada um ter esta condição. No caso de uma dona de casa, fica fácil de observar. Ela tem um conhecimento e no futuro ela transmite aquele conhecimento ou para os seus descendentes ou para uma pessoa que venha colaborar com ela. Ela sabe a maneira correta de fazer a transmissão. Aquele agricultor que tem o conhecimento das leis da natureza, ele utiliza este conhecimento no período certo, todos os anos, para o plantio, para a colheita, ele é beneficiado. Ter conhecimento da ciência é a mesma coisa. A pessoa tem que ter o conhecimento das leis da criação e tirar proveito e fazer um bom uso. Ele torna-se qualificado e aqueles com quem ele relaciona sentem felizes também, porque ficaram beneficiados. A importância é da própria pessoa e esta condição não está relacionada a tempo e espaço. O conhecimento primeiro que precisa de ter é de como a pessoa tem o seu corpo e o procedimento que ela precisa de ter para esse corpo continuar sadio. Uma pessoa só tem importância se o seu corpo físico a apresenta em harmonia. Poderá apresentar as limitações, mas ela tem que desenvolver a maneira em dar àquele corpo a harmonia que ele necessita. Esse trabalho é um trabalho individual. Ter o conhecimento da ciência tem essa importância. Se aquele que tem o conhecimento atua de acordo com as leis da criação. Por ter tido um curso muito dispendioso, não quer dizer que ele vai qualificar-se. Isso é fácil de observar. Nenhuma pessoa qualifica com o curso. Por ter feito o curso, por encontrar-se naquela condição na sociedade, não quer dizer que aquela pessoa tem o grau interior para aquela função externa que ela está correspondendo. A separação entre a humanidade e a ciência. Essa separação não precisa de existir. E é uma grandeza aquele que tem o conhecimento e aquele que não precisa de utilizar palavras estrangeiras para transmitir as informações e instruções que ele teve acesso. A separação entre a humanidade e a ciência. Essa separação não precisa de existir. Tem que ter uma naturalidade. E é bem sério porque quando falta a naturalidade, começa a entrar o misticismo, começa a apresentar palavras que não têm uma importância ou que não têm uma significação no idioma. E a pessoa fala, independente da função que ela tem, ela utiliza um idioma que não condiz naquela região que ela se encontra. Ir dificultando o caminho dos outros não quer dizer que apresenta uma elevação, que apresentou uma evolução. Trouxe para as pessoas uma confusão e isso traz um retrocesso na vida daquele povo. É fácil de observar assim. Conforme se encontra todos os países, o desenvolvimento que existe
um aparente desenvolvimento externo não trouxe para as pessoas um bem-estar, uma segurança. Esta condição é o que cada um precisa para a sua vida interior. Tendo uma segurança, a pessoa também tem a lucidez e ela vai alinhando todo o instante para aquela direção que ela precisa. Ela começa a respeitar as fases que a vida vem apresentando a ela e ela vai convivendo com essas fases, naquela condição de saber assim que num período anterior ela pode não ter feito aquilo que ela teria vontade de fazer. No período seguinte ela vê a condição que ela se encontra, se ainda tem a possibilidade de ser feito. Esta compreensão é que vai dando à pessoa aquela paz interna. Dentro dela, ela vai tendo esta segurança de sabendo que na época anterior ela não tinha a condição, faltava a ela muitas informações. Na sequência do tempo, ela passou a ter a condição e as informações, mas para realizar determinados atos que ela tinha vontade ou ter determinados conhecimentos, falta agora a condição de ter o corpo físico adequado. Mas na realização interior, todas estas coisas são possíveis, porque tem a naturalidade e tem a bondade na vida da pessoa. É a própria pessoa que vai trabalhando com ela mesma nas fases que a vida vai apresentando. Ter o conhecimento da ciência não quer dizer que a pessoa apresenta-se evoluída. Assim como um outro profissional num outro setor, ter o conhecimento daquela atividade não quer dizer que dentro dele houve a graduação. A graduação é uma maneira interna que aquele que tem o conhecimento, ele sabe que pouco fala, e aquele que está sempre disposto a apresentar uma fala, ele tem pouco conhecimento, ele não tem noção das consequências daquilo que ele está falando. A evolução é de uma maneira interna. Ter o conhecimento da ciência terá o benefício quando a pessoa atua de acordo com as leis da criação e dentro dela vai tendo esta condição de organizar-se e a sua vida interior passa a ser grandiosa para a própria pessoa, porque a nossa importância é para nós mesmos. Com as outras pessoas nós temos que ter todas as condições necessárias, a polidez, a nobreza, a maneira de ser e a maneira também de não atrapalhar a vida das outras pessoas. A separação entre a humanidade e a ciência. Essa separação não precisaria de existir se houvesse uma naturalidade nos estudiosos da ciência e a humanidade. Os estudos são simples e pela simplicidade muitas vezes as pessoas são avaliadas. Faz uma diferença quando a pessoa tem que usar palavras que dificultam o entendimento. Tanto faz usar palavras para a ciência como faz para o uso de uma devoção. Todas as coisas têm que apresentar aquela condição que corresponde à significação da palavra. Se usa a palavra que para aquela pessoa que está ouvindo não apresenta uma significação, aquela fala ficou sem importância, não tem uma relação com aquele ato e aquilo que está sendo falado. A palavra constrói, a palavra tem a força. A simplicidade é uma condição interna na vida da pessoa e ela precisa de ter essa simplicidade toda a época, independente da profissão que ela venha a ter. Se ela resolveu estudar os ensinos da ciência, ela tem que fazer diferente do que os seus antecessores. Ela tem que desenvolver a sua maneira própria em ter o conhecimento e a maneira própria em transmitir os ensinos. Essa naturalidade vai dar para aquele que faz um trabalho assim a alegria. E se uma pessoa começa a observar o que ela precisa na sua vida é uma alegria. A maneira de ter uma devoção é com alegria. E essa alegria não é de fora,
Não tem como a pessoa receber um estímulo para ter uma alegria. Quando vê uma ou mais pessoas com aquele processo de encontrar-se alegre, e essa maneira sempre é manifestada através de muitas palavras. E cada um sabe assim que através dos ensinos, aquele que muito fala, ele tem pouco conhecimento. E aquele que se encontra com uma alegria a mais, ele não está fazendo um esforço para ter a condição de desenvolver aquilo que ele precisa para o seu sustento. Cada um tem que observar assim que durante um tempo o conhecimento que ele teve naquela profissão que ele está executando foi bom. Agora ele precisa de ter um conhecimento a mais. Com aquele conhecimento ele chegou num tanto. Para ele ter a continuidade naquela atividade, ele tem que ter uma outra força. E essa outra força ele consegue com o livro Na Luz da Verdade, tendo dentro dele esta condição de fazer uma avaliação do caminho que ele caminhou até o momento. Para ele continuar caminhando, ele tem que mudar o grau em que ele se encontra. E esse grau é um processo interno através da dedicação. Tem que ter uma nova finalidade. E essa nova finalidade apresenta em muitas fases da vida da pessoa. A pessoa muda de trabalho, a pessoa aprecia um quadro externo, ela tem uma compreensão de um período anterior que ela teve a vivência, ela vai fazendo esta condição interna e ela vai construindo esse quadro para a nova fase da vida que apresenta. E essa fase apresenta toda a época na vida da pessoa. Para determinadas profissões, a pessoa tem que apresentar uma determinada idade. Para ter um outro objetivo, tem que ter uma outra idade. E a pessoa vai qualificando para as fases que a vida vem apresentando a ela. A separação entre a humanidade e a ciência não precisa de existir, mas aquele que ouve as informações que aquele que estudou a ciência trouxe, ele precisa de fazer a diferença dentro dele, que as informações foram conseguidas através da simplicidade da pessoa. E a simplicidade não se relaciona às condições externas que a pessoa tem, como morar em uma localidade ou ter uma determinada atividade. A simplicidade, ela anda junto com a singeleza e anda junto com a beleza. Há um tempo atrás, quando fazia referência sobre uma pessoa, sempre falava assim que ela se encontra com uma singeleza, com uma simplicidade. A palavra singeleza se encontra na naturalidade, próxima às leis da criação, próximo aos ensinos do Criador. Ter o conhecimento da ciência tem essa importância. Transmitir esse conhecimento não tem necessidade de usar palavras de outros idiomas. É a mesma coisa quando a pessoa vai procurar um sistema de devoção, ela tem que observar assim que num período anterior esse mesmo conceito era utilizado. Dava à pessoa palavras de outro idioma para o seu anseio. Com isso, a pessoa não apresentava um desenvolvimento interior. O trabalho é interior e a pessoa tem que observar que ela é que tem que qualificar-se para aquilo que ela está precisando. A primeira coisa que ela precisa é ter o conhecimento dos ensinos, procurar viver de acordo e saber assim que o desenvolvimento é dela e o benefício é dela. Ela é que vai ter a grandeza. Estuda o livro Na Luz da Verdade.